Meus irmãos, que privilégio nós temos de poder adorar ao Senhor em família e como família. Uma igreja forte, ela é forte com famílias fortes e fortalecidas em seus lares, pela palavra do Senhor e pelo agir do Senhor, através de nossas famílias. Que privilégio temos de poder adorar o Senhor dessa forma. Nós vamos, nesse momento, reunidos aqui em torno da palavra, ouvir o pastor Romildo, ouvir a palavra do Senhor, através do pastor Romildo. Que o Senhor possa falar os nossos corações. Eu até perguntei se o pastor Romildo era contemporâneo do pastor Petrônio, ele falou, não, ele é muito antes de mim, né? E ele ainda falou assim, logo se nota, eu não quis entrar nesse mérito, né? Mas eu tive o privilégio de dividir o presbitério, o pastor Romildo, quando eu era ainda seminarista lá na Madalena, e agora, bem, já a segunda ou terceira vez que eu tenho a oportunidade de ouvi-lo também na Encruzilhada, ele que é de casa, vai trazer a palavra do Senhor para nós essa noite. Boa noite, meus irmãos. Vixe, boa noite, fraquinho, né, Petrônio? Boa noite, irmãos. Agora, que a graça, a misericórdia e a paz do nosso Deus seja sobre a vida de vocês. Meus irmãos, eu sou muito mais novo do que o pastor Petrônio, viu? É porque a minha barba está mais branca do que a dele, mas ele está, ele está com 35 anos de pastorado, eu ainda vou fazer 30, né? Mas nós somos amigos já há muito tempo, irmãos, é uma alegria desfrutar da amizade do pastor Petrônio, da irmã Solange. Já são muitos anos de convivência, desde a época da Missão Atos, nós estamos juntos na caminhada. E, sem dúvida, a vida do pastor Petrônio, do seu pastorado, inspira a minha vida. Ele é um homem de Deus e, sem dúvida alguma, tem algumas semelhanças, né? Estava ouvindo agora o texto alguma Jesuscidência. O texto do convite de casamento de vocês é o mesmo nosso também, né? Mesmo texto nosso, né? A gente vai fazer 30 anos de casados, agora no final do ano, em dezembro, e eles já estão com 35, está vendo que eles são bem mais velhos do que, né? O problema é que eu não tiro a barba, né? Ele tira e os cabelos brancos ficam escondidos, né? Mas, irmãos, para mim é um privilégio grande estar aqui, numa data especial para Petrônio e Solange, para as meninas também, né? Para a família como um todo. Me sinto honrado, com uma responsabilidade muito grande sobre os ombros, né? Mas espero que a misericórdia e a graça de Deus nos auxilie, como sempre tem nos auxiliado, na transmissão da sua palavra. Então, quero que você escute a voz de Deus ao seu coração nesta noite. Eu quero ler o texto, meus irmãos, do Evangelho de Mateus, capítulo 19, dos versos 4 até o verso 6, do 4º ao 6º verso. Mateus 19, 4 a 6, diz assim, meus irmãos, a partir do verso 4, a palavra do Senhor nos fala assim. Jesus respondeu, vocês não leram que o Criador, desde o princípio, fez o homem e mulher, e disse, por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Que Deus aplique essa leitura no nosso coração e mente, irmãos. Eu queria chamar as crianças até aqui à frente, para estarmos orando por elas. Vamos fechar os olhinhos, meus amores, e conversar com o Papai do Céu. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome, agradecer o Senhor por esta noite, por esta festa, Senhor, por esses motivos de gratidão que os Teus servos estão apresentando diante do Senhor. Também pela Tua palavra, Senhor, que acabou de ser lida, que ela fale aos nossos corações, que edifique as nossas vidas e fortaleça os nossos casamentos, Senhor. Ó Deus, abençoe as crianças que agora vão sair para ouvir a mensagem, de forma que elas entendam, e que da mesma forma, Senhor, o Teu Espírito fale ao coração delas, que as professoras sejam iluminadas pelo Teu Espírito, Senhor, para transmitir a Tua palavra, e possam ensinar essas crianças os Teus santos caminhos. Guarda e protege a vida deles diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Durante a semana, meus irmãos, nós estivemos pensando o que eu devia pregar, né? 35 anos de casamento de um grande amigo, de irmão, de caminhada. Deus, que responsabilidade a gente tem. E aí me veio algumas coisas na cabeça, né? A primeira coisa que eu pensei é que aí eu fui para o Google, né, fazer uma pesquisa rápida assim, e descobri algumas coisas. Por exemplo,
hoje em dia os casamentos não duram muito tempo, né? Tem uma pesquisa aí de 2022 que, em média, o casamento acaba, né, no máximo ele chega a 13,8 anos, né? Era cerca de, em 2010, era a média de 16 anos o casamento durava. Hoje em dia, de 2022 para cá, dessa última pesquisa que foi feita, em média 13 anos de casamentos, os casamentos duram hoje, né? Eu confesso que eu fiquei surpreso, achei que 13 anos ainda é muito tempo para a realidade de hoje, né? Porque a gente tem visto que os casamentos, de modo geral, na prática, sim, pelo menos na vivência de algumas pessoas que a gente sabe, que a gente conhece, casamento tem durado muito pouco, muito menos do que isso. 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos no máximo, e aí vem os problemas, as crises, né, do casamento, e acabam se separando, não é? Os relacionamentos de nossa era, de nossa época, eles são relacionamentos líquidos, irmãos, não é? Tem um livro chamado Amor Líquido, do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que é de 2003, esse livro é de 2003, mas ele se faz muito atual em nossos dias. Na obra, Bauman fala sobre as relações, como as relações são frágeis e se tornam descartáveis, isto é, elas são imprevisíveis e são superficiais. A maioria dos relacionamentos são assim. Se você perceber, minha esposa convive muito com adolescentes, a gente também convive com adolescentes, atende adolescentes no consultório e tudo, então a gente percebe o quanto hoje em dia essa garotada, os jovens, alguns jovens ainda, os mais novos e os adolescentes, eles vivem uma era muito descartável, tudo para eles se desfaz muito rapidamente, perde o gosto rapidamente, eles não têm, as coisas para eles não têm muita durabilidade, não tem muita permanência. Então, os relacionamentos são superficiais, tanto é que a maioria dos relacionamentos hoje, dos jovens, adolescentes, são relacionamentos virtuais, né? São pela internet, são pelas redes sociais, então não tem aquela coisa, né, junto, de conviver, relacionamentos que durem tantos anos como existe ainda hoje, né? Para nós somos mais velhos. Segundo dados também divulgados pelo IBGE, os últimos dados divulgados pelo IBGE foi em 2022, irmãos. 47,7% dos divórcios aconteceram em menos de 10 anos após o casamento, né? Então, em menos de 10 anos, casamentos se separam, se acabam. O que me chama a atenção, outro dado que me chama a atenção, é que houve um divórcio para cada 2,3 casamentos no período. Ou seja, o que eu estou dizendo é verdade, né? Os casamentos não têm muita durabilidade, aí não precisa nem a gente ser profissional para a gente perceber esse fato, né? No próprio círculo social nosso, a gente aí entender isso, que alguns casamentos de pessoas com quem a gente convive, amigos, colegas, irmãos de igreja, do trabalho, né? Seus casamentos acabam entre 3 ou no máximo 5 anos, não é? E aí eu fiquei pensando, digo assim, 30 anos de casado, 35 anos de casados, eu acho que nós somos os dinossauros, né? Os casamentos. Talvez tenha irmãos, e eu espero que estejam aqui irmãos, que tenham muito mais, 40, 45, 50 anos, 60 anos de casados. Eu espero que a gente possa, de fato, viver isso, mas isso não é o comum. Talvez seja o comum da nossa geração, mas essas gerações que têm aí, que vêm atrás da nossa, vêm a reboque aí, talvez não tenha o privilégio de conviver e de viver uma vida, um casamento de tantos anos, de tanta vivência. Houve lutas, problemas, dificuldades, claro, nós somos humanos, pessoas diferentes, e houve, sem dúvida, vários momentos na vida do pastor Petrônio de Solange, de briga, de discussão, de desentendimento, mas sempre buscando, obviamente, encontrar solução na presença do Senhor, né? E por isso que eles estão casados até hoje. Então, eu fiquei pensando, né? Por que eles estão casados há tanto tempo assim? Por que estão casados há 35 anos? 35 anos. Então, olhando para esse texto, eu pude fazer algumas conclusões.
A primeira delas, irmãos, é que a união deles, de Petrônio e Solange, ela é uma união a três. Não é uma união a dois somente, é uma união a três. Eles aprenderam que o casamento entre duas pessoas é, na verdade, entre três. Petrônio, Solange e, obviamente, Deus. Esposo, pastor Petrônio, a esposa, Solange, e, obviamente, Deus. Foram três os casantes, vamos dizer assim, porque foi Deus que uniu vocês dois. E o próprio texto diz isso: o que Deus uniu, o homem não separa. Então, quando um casamento, irmãos, quando a gente vive um triângulo amoroso, né? Nesse sentido de que Deus está presente, é a terceira pessoa que compõe a nossa relação, o nosso casamento. Quando Deus está no vértice, ditando os valores, inspirando as decisões, fortalecendo os laços conjugais, então a gente consegue chegar, sem dúvida, aos 35, aos 40, aos 45, aos 50, e enquanto Deus for nos dando vida para viver, como Solange disse, tomara que a gente repita amém. Espero que vocês cheguem, né, aos 70 anos de casado. Não sei se Solange vai suportar ainda tanto tempo, né, velhice de Petrônio, mas Deus abençoe que seja assim, para a glória do Senhor nosso Deus. E nos outros dois versos estão, obviamente, eles dois, os dois que ouvem esses valores, que seguem esses valores com seriedade, não é, com propósito, têm prazer na companhia abençoadora do Senhor. Eu acredito, sem dúvida alguma, irmãos, que nos momentos mais difíceis do casamento, do relacionamento, nas discussões mais duras que eles tiveram, sem dúvida alguma, eles buscaram a direção de Deus. Senhor, quebranta meu coração, me ajude a perdoar, a compreender a minha esposa ou meu esposo, me ajude a caminhar mais uma milha com ele, a entender o lado dele, a me colocar no lado dele muitas vezes. Então é buscando sempre os valores de Deus que estão presentes na nossa vida. A presença de Deus é que vai fazer de fato a diferença. Os nossos lares, nossos casamentos, irmãos, são iguais a qualquer casamento de qualquer pessoa lá fora do mundo, mas o que faz diferença é a presença de Jesus. É quando Jesus é convidado para estar na nossa vida conjugal, não é? É quando Ele é a base do nosso relacionamento, quando Ele está presente, nos ensinando a viver esses valores tão importantes que Ele mesmo nos ensina na sua palavra, para que a gente possa viver bem, viver os 35 anos de casamento, não é? Mesmo enfrentando as lutas e as dificuldades. Então, meus irmãos, não tenham dúvida que foi por causa desta disposição que vocês permaneceram assim, estão completando 35 anos. E eu quero que essa disposição, o meu desejo, a minha oração é que Deus continue abençoando, né, daqui mais 5 anos, quando vocês estarão completando bodas de esmeralda, acho que é esmeralda, né? E daqui a 15 anos, bodas de ouro, não é? Nosso desejo é que Deus os abençoe desta forma, porque Deus os uniu, porque o casamento deles, a união deles, ela foi feita a 3 pessoas, não é? Os dois mais a presença de Deus fazendo toda a diferença, aquilo que Deus de fato uniu. Outra coisa que eu queria destacar, eles tiveram, obviamente, o alvo foi pensando sempre um no outro. Eu ouvi certa vez uma colega, uma psicóloga, dizendo exatamente o contrário disso. Ela dizendo que a gente não pode viver um casamento em função do outro, pensando no outro, não é? Pensando no bem-estar do outro, porque isso joga uma responsabilidade muito grande sobre o cônjuge, não é? Seja o marido ou seja a esposa. Mas isso não é um princípio que Deus estabelece na sua palavra, porque quando o casamento é a 3, os 3 procuram, obviamente, o bem-estar. O Senhor vai sempre nos dar a direção e os conselhos, e a sua palavra, obviamente, é que nos diz como nós podemos viver bem, como marido e como esposa, exercendo cada um o seu papel, né? Deus sempre procura o nosso bem-estar, porque os planos de Deus para nós são planos de paz, nunca são planos de mal. Então Deus sempre quer, obviamente, o nosso bem, e nos dá vários conselhos de como o marido tem que tratar a esposa, com amor, como Cristo amou a sua igreja, como a mulher tem que tratar o seu marido, não é? Com submissão, com respeito, não é? Então são vários princípios que Deus estabelece para que a gente possa, obviamente, viver bem em função de fato um do outro. Então Deus faz a parte dele, nos ensinando aquilo que de fato nós devemos viver, e obviamente nós temos que fazer a nossa parte, não é? Procurando o bem-estar do outro, porque no mundo em que as pessoas se concentram em si mesmo, não é?
O casamento pode até ser um escândalo, no sentido de que nele um vive para o bem-estar do outro. Isso pode se tornar, de fato, um escândalo para ambos. Mas isso, sem dúvida, irmãos, produz paz e harmonia no nosso coração. Isso nos deixa, de fato, felizes. Porque no casamento firmado segundo os princípios espirituais, segundo os princípios de Deus, o maior prazer, em todas as suas dimensões, é o prazer do outro. É ver o outro feliz. É não viver para si mesmo. Não é? O cristianismo nos ensina a viver um amor altruísta, não é? Paulo vai descrever isso lá em 1 Coríntios capítulo 13, o amor não arde de ciúme, o amor não se ufana, não se ensoberbece, não pensa em si mesmo, não é egoísta, muito pelo contrário. Então esses são os princípios de Deus. Quando a gente de fato entende que casamento é viver em função do outro, é anular-se muitas vezes para ver a felicidade do outro, para ver o crescimento do outro, a alegria do outro, obviamente, isso de forma correspondida vai trazer alegria e bem-estar, tanto para um quanto para o outro. Não é? E, obviamente, quando a gente olha para a vida de pastor Petrônio e de Solange, e pelo tempo de casamento que eles têm, sem dúvida eles tiveram que se anular muitas vezes. Muitas vezes Solange teve que dizer, tá bom, meu amor, você está certo. Né? Mesmo sabendo que ele está, não, você está certo. Ela quer ver o marido feliz. E muitas vezes, sem dúvida, o Petrônio deve ter feito isso também. Ok, meu amor, você tem razão. O errado sou eu mesmo. Você está certo, porque ele quer a felicidade do casamento. Eu sei que às vezes nem sempre funciona assim, às vezes a gente tem que se impor, a minha esposa tem que se impor, às vezes o marido tem que se impor, mas isso também é pensando no bem, é pensando na harmonia, não é? É pensando nos valores que a palavra de Deus de fato nos ensina, não é? Então, meus irmãos, que bom é que nós podemos ver neles, não é? Que eles têm oferecido o máximo de si, um para o outro, em termos de amor, de cuidado, de zelo, de carinho, de afeto, de proteção, de segurança, de bem-estar, de preocupação. Né? E é isso que de fato nós devemos fazer, quando a gente casa de fato no Senhor, a gente procura pensar sempre no outro, no cuidado do outro, não é? No cuidado. Eu estava conversando com meu filho, um dia desse aí, e obviamente a ideia, o princípio é o mesmo, mas é porque me ocorreu isso aqui na mente agora, né? A relação não é de marido e mulher, é relação de pai e filho, mas se aplica bem ao que eu estou querendo mostrar para os irmãos. E ele estava dizendo assim, para mim, ele tem uma filha somente, né? A gente tem uma netinha somente, a Olivia, e ele está dizendo assim, pai, agora agora eu sei mais ou menos o que o senhor e manhã muitas vezes fazia, né, por mim e pela minha irmã, por Rebeca, né, vocês tiravam de vocês e davam para a gente, vocês anulavam-se muitas vezes, deixavam de fazer as coisas para vocês, para fazer para a gente, para dar para a gente, e hoje eu faço isso, muitas vezes eu deixo de comprar uma coisa para mim, pensando em mim, mas digo, não, a prioridade é a Olivia, eu vou comprar para a Olivia, não, eu vou pagar para a Olivia, não, eu vou fazer para a Olivia, deixando de fazer para ele, exatamente fazer para a Olivia. No casamento é mais ou menos assim que eu estou falando, a gente se anula em detrimento da felicidade do outro, para ver o outro feliz, para ver o outro bem cuidado, para ver o outro não é realmente satisfeito, né? Para proteger o outro, para dar segurança ao outro, para que ele se sinta amado, para que ele se sinta valorizado, para que ele se sinta respeitado, seja o esposo ou seja a esposa. Então muitas vezes nós temos que abrir mão de nós mesmos, em detrimento da felicidade do nosso cônjuge. E quando a gente vive assim, dessa maneira, irmãos, olhando para os princípios que Deus estabelece na sua palavra, sem dúvida o casamento se torna um casamento duradouro. E eu não tenho dúvida que esta disposição permanece e tem permanecido no coração de Petrônio e no coração de Solange. E, obviamente, agora se torna mais fácil, né? A experiência, a vivência já se conhecem por demais e isso, sem dúvida, facilita essa vivência e esse relacionamento. Por isso, irmãos, que é importante a gente viver, de fato, pensando que o nosso alvo é o bem-estar do nosso cônjuge. É a gente não pensar em nós mesmos, até inclusive, sem entrar em detalhes, obviamente, o momento não nos permite, mas até no aspecto sexual, a gente não pode pensar, o homem não pode pensar em si mesmo na hora de ter relações com a sua esposa, ele tem que pensar no seu cônjuge, ele tem que pensar na sua esposa, assim como a sua esposa também não pode pensar em si mesma, tem que pensar, obviamente, no seu marido, em todas as áreas do nosso casamento. Nós não podemos ser egoístas. O nosso alvo é o bem-estar do nosso cônjuge, é a felicidade dele ou dela,
não é? É exatamente fazer com que elas possam, ou ele ou ela possam se sentir de fato seguros, protegidos, amados, não é? Possam sentir que de fato nós nos importamos com a vida dele muito mais do que a nossa própria vida. E isso, obviamente, pesa muito mais sobre os homens, porque o Senhor quer que nós amemos a nossa esposa assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então Cristo morreu na cruz, né, em favor da sua esposa. Então nós temos, se preciso for, morrer, nos anularmos em detrimento da felicidade, né, do bem-estar, de fato, da nossa esposa. Mas isso também, obviamente, recai sobre as esposas também, que têm a responsabilidade também, muitas vezes, de se anular para poder fazer o seu esposo, o seu marido feliz, com que ele se sinta amparado, com que ele se sinta seguro, muitas vezes. Então isso, sem dúvida, meus irmãos, faz com que o casamento se torne um casamento duradouro, não é? Então, quando nós vivemos uma união a três, e quando temos como alvo, não é, o bem-estar do outro, o casamento se torna um casamento duradouro. Talvez seja por isso que muitos casamentos não duram muito tempo, não é? Porque hoje em dia a gente tem uma geração muito egoísta, que pensa muito em si mesmo, que olha somente para si mesmo, não é? Não para pensar na sua companheira, nem no seu companheiro, não é? E aí o casamento vai se acabando, vai se dissolvendo, vai por água abaixo, sem dúvida alguma. A outra coisa que me fez pensar nisso, na durabilidade do casamento de Petrônio e Solange, é a fidelidade que eles foi, de fato, um compromisso assumido diante do Senhor. Vocês demonstraram ter claramente aprendido que quando um procura o bem-estar do outro, há um compromisso mútuo de fidelidade entre ambos, não é? Entre os dois. Certamente, meus irmãos, ser fiel não foi fácil, nem para um nem para o outro. Nunca foi. Não é e jamais será fácil a gente honrar os votos de casamento que nós fizemos diante do Senhor. Quando eu vou fazer casamento lá na igreja, e agora em abril, dia 12, vou fazer eu sempre foco muito bem na questão dos votos, porque os votos estão sendo feitos de fidelidade, de amor eterno e etc., diante de Deus. E quando a gente faz um juramento diante do Senhor, a coisa é diferente. Você não está jurando para o pastor que está celebrando seu casamento, para seu pai, para sua mãe. Você está fazendo um voto diante do Senhor, está fazendo uma aliança diante de Deus. E quando a gente faz uma aliança diante de Deus, a gente tem que honrar, não é, essa aliança, esse compromisso. E é por isso, exatamente, que se faz a recomendação bíblica que está aqui no texto, não é? Porque nós estamos diante do Senhor, é Deus que uniu, é Deus quem une o homem e a mulher por meio do casamento, por meio do matrimônio. Então a gente precisa honrar os votos que de fato nós fazemos diante do Senhor, porque vocês se guardaram um para o outro, tanto na exclusividade e na permanência da paixão, quanto na direção e no sentido do amor e do respeito. Eles não se guardaram somente antes de se casar, eles têm se guardado ao longo dos 35 anos, para honrar os votos que fizeram, de fidelidade, de honrar a Deus, de honrar o casamento, de honrar a esposa, de honrar o marido. E isso faz, sem dúvida, toda a diferença no nosso casamento, meus irmãos. Não é? Acredito que eles devem lembrar-se dos votos que de fato eles assumiram diante do Senhor. E isso é muito importante, porque quando a gente vive com fidelidade, honrando os votos do casamento diante de Deus, temos vivido um relacionamento de transparência. Essa transparência que pode ser prazerosamente, porque dela saem cores agradáveis e cheiro agradável de uma vida de fato pautada na presença de Deus. O problema é que às vezes a gente acha, né, que nós, onde estamos e o que estamos fazendo, muitas vezes no dia a dia da nossa vida, nós não estamos na presença de Deus, mas Deus está ali vendo tudo o que nós estamos fazendo, o que nós estamos pensando, né, o que nós estamos assistindo, ou vendo no nosso celular, ou assistindo na nossa televisão, né? Deus está de fato contemplando tudo. Então a gente precisa viver de fato um relacionamento com integridade, com inteireza, né, com verdade, com completude de fato diante do Senhor nosso Deus. Só é fiel
quem é capaz de renunciar ao fácil e ao útil, ao ilusório, ao perfunctório. Só é fiel, de fato, quem reconhece que assumiu, de fato, um compromisso verdadeiro com Deus na sua vida. E isso é desafiador, tanto para o homem quanto para a mulher. Principalmente em nossos dias. E, meus irmãos, não é fácil manter-se juntos. Mas esta é a recomendação bíblica. É exatamente isso que o Senhor requer de cada um de nós. Foi por causa dessa disposição que eles têm permanecido um com o outro ao longo de todos esses anos. E sem dúvida o nosso desejo é que essa disposição de fidelidade, de honrar a Deus nos votos assumidos, possa se perdurar pelos 70 anos de casamento, como é o desejo de Solange. Que Deus assim escute a sua oração para a glória do Senhor. Não é fácil, meus irmãos. Precisamos estar diante do altar do Senhor diariamente, constantemente, porque tanto homem quanto mulheres são assediados o tempo todo. Mas quando a gente entende que a gente tem um compromisso, que a gente assumiu um voto fizemos um voto de fato diante do Senhor, na presença do Senhor, com a nossa esposa, com o nosso cônjuge, com o marido, sem dúvida isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Agora, meus irmãos, eu quero dizer algo àqueles que ainda não completaram os 25 anos de casados, que ainda estão desejando, que estão com 5, 3, 10, 1 ano, 15 anos, não importa quantos anos você tem, né? Ou até para aqueles que ainda não se casaram. Eu quero destacar algumas características rapidamente aqui sobre esta união, essa vitoriosa união de Petrônio e Solange. A primeira característica que eu vejo, irmãos, é que eles mantiveram o sentido de completude no casamento deles, na vida conjugal deles. Deus criou homem e mulher, como nós lemos no texto, como seres que se complementam, que se completam. Um sem o outro está incompleto, está faltando uma parte, né? Por isso que aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Deus viu o homem, viu que ele estava sozinho e que precisava de uma companheira. E a primeira coisa da criação que Deus disse que não é bom. Tudo era muito bom, tudo foi feito muito bom, mas quando ele viu o homem sozinho, ele disse: opa, não é bom que o homem esteja só. Lhe falta uma companheira, alguém que complete a sua existência, né? O homem era um ser sozinho, mas Deus viu que lhe faltava alguma coisa. Homem e mulher, irmãos, radicalmente diferentes, tanto no plano biológico, né, como também no plano psicológico, mas essas diferenças, elas se completam ou se complementam para que a gente possa viver durante tantos anos a vida conjugal, né? Aquilo que tem em Solange provavelmente falta em Petrônio, aquilo que tem em Petrônio provavelmente falta em Solange algumas coisas, e a gente precisa entender que esse sentimento de completude, né, de que um precisa do outro nas suas deficiências, nas suas dificuldades, um vai auxiliar o outro, abençoar a vida do outro naquilo que falta a si mesmo. A esposa completa, naquilo que falta à esposa, o marido completa. Então esse sentimento de completude faz sem dúvida a diferença na relação conjugal. E eu creio que esses irmãos têm vivido desta forma porque eles entenderam que eles se completam, né? E eu acho que eu e você precisamos aprender isso também, olhando para a vida deles e dizer: sim, é verdade, o que falta em mim eu encontro na minha esposa, o que falta na minha esposa, o que falta nela eu vou obviamente encontrar, o que falta em mim eu vou encontrar obviamente nela. Então, irmãos, isso faz sem dúvida a diferença e nos permite viver de fato muitos anos de vida, não é? Porque a gente cria essa relação de dependência, né? Eu preciso dela, ela precisa de mim, né? A gente é novo ainda em relação a Petrônio e Solange, né? No tempo de casamento, mas às vezes eu fico pensando assim, né? Às vezes mente vazia, oficina do diabo, né? A gente fica pensando: meu Deus, se eu perder Renata, como é que vai ser a minha vida? Posso casar de novo? Posso, mas provavelmente não vai ser a mesma coisa.
E eu espero que isso nunca aconteça. Se alguém tiver, obviamente um dos dois vai ter que morrer primeiro, eu prefiro eu morrer primeiro, né? Deixar ela se virando aí sozinha, né? Porque não sei, vai ser muito difícil. Acredito que para ela, obviamente, também, ela já disse isso. Porque a gente sabe que um completa o outro. E ninguém vai conseguir, obviamente, completar aquilo que de fato a gente perdeu. Vai completar em parte, mas não vai ser a mesma coisa. Então a gente precisa entender o valor disso, irmãos. E quanto mais tempo a gente vive um com o outro, mais a gente compreende a importância dessa completude na nossa relação conjugal. Do quanto isso é valoroso, do quanto isso é importante, do quanto isso faz a diferença, né? Quanto mais tempo a gente vive juntos, mais a gente percebe que a gente não consegue viver bem sem o outro. Basta, por exemplo, ela fazer uma viagem ou eu fazer uma viagem que a gente passe uma semana longe do outro. Agora em maio vai viajar, né? Agora em maio ela viaja, essa é uma semana lá em São Paulo. Eu já estou pensando, meu Deus, uma semana sem Renato em casa. Dormir naquela cama gigante, nossa, não, é horrível dormir sozinho na cama, né? Então a gente sente falta, porque um completa de fato a vida do outro, né? Então esse sentimento de completude nós podemos ver na vida dos nossos irmãos. Segunda coisa é que eles desenvolveram de fato a dimensão da companhia, né? Complementariedade tem a ver com companhia, cujo contraditório da companhia, obviamente, é a solidão, né? Se alguém preferir a solidão, então, obviamente, que não se case, não tem problema. Paulo diz isso, inclusive, Paulo diz assim, é melhor até não casar mesmo, né? No entanto, viver na companhia do outro é algo a ser aprendido, constantemente aprendido, porque a gente vai lembrando dessa convivência a partir do momento que a gente vai, obviamente, convivendo e desfrutando dessa companhia e dessa vivência. Então, viver em companhia, irmãos, é, em essência, ter prazer de estar com o outro. Eu ouvi há uns meses atrás, acho que uns anos atrás, de um determinado presbítero que eu conheço. Ele teve algumas dificuldades no casamento dele, e tal, e nós conseguimos ajudá-los e conversar e pastorear o coração dele, pastorear o coração da esposa e tal. E ele falou para mim, alguns anos atrás, dizendo assim, ele pensou em separar, em deixar a esposa, porque achava que não amava mais o suficiente e tal, etc. E aí nós fomos pastoreá-los e cuidar deles, e ouvir dele assim, pastor, eu não sei viver sem a minha esposa. Eu descobri que eu a amo mais do que qualquer outra coisa na minha vida. E que ela vai fazer uma falta tremenda na minha vida se ela morrer. Eu não sei como é que vai ser minha vida sem ela. Ele dizendo isso para mim. Eu glorifiquei e honrei a Deus, né, pelo que estava ouvindo, porque antes, anos atrás, ele tinha dito que achava que não amava mais a sua esposa, né? Então ele entendeu a importância, né, da companhia, do prazer. Ele disse, pastor, eu sinto prazer hoje de tomar café com a minha esposa. Eu não tomo café sem que ela sente à mesa junto comigo. Se ela não sentar à mesa junto comigo, eu fica sem graça, para mim não faz sentido. Eu preciso que ela sente à mesa junto comigo. Ele aprendeu o prazer da companhia, né, do estar juntos, de gostar de fazer as coisas juntos. Inclusive, quando a gente casa, aquilo que a gente fazia sozinho, a gente vai ter que aprender a fazer junto, né? Viver em companhia implica ter coragem de renunciar a alguns gostos próprios de quem vivia só. Viver em companhia significa respeitar a individualidade do outro, sem dúvida alguma, mas obviamente desfrutando desse prazer de estar junto, né? E isso é extraordinário, meus irmãos. Casamento não é para anular, mas é para ser prazeroso para o cônjuge, para os cônjuges, né? É para produzir, de fato, prazer, alegria, de desfrutar juntos da companhia, da presença, das brincadeiras, das rabugices. Eu ouvi de uma senhora viúva, não é? Já estava viúva há muitos anos, e ela dizia assim, eu sinto falta até das brigas, eu sinto falta até das rabugices dele, falando chorando, né? Eu sinto falta, a falta de fato da companhia. Eles são companheiros um do outro, por isso tem contribuído para que eles possam permanecer unidos naquilo que Deus de fato os uniu,
né, por meio do matrimônio. Então, irmãos, desfrutar da companhia um do outro, sem dúvida, é algo extraordinário e faz muita diferença na nossa vida. E por fim, e não menos importante, eles têm preservado o espírito de comunicação, o que isso, sem dúvida, é extremamente importante numa relação conjugal. Os gostos mudam, mas, os gestos comunicam, mas demandam muita interpretação. A gente fala de diversas maneiras, a gente só fala com a boca, a gente fala com o olhar, a gente fala, não é, mexendo o corpo, a gente fala no balançar da cabeça, a gente fala movimentando o corpo, falamos de diversas maneiras, não é? Mas demanda interpretação tudo isso. Mas, meus irmãos, nada mais importante do que nós termos uma porta do diálogo sempre aberta entre o casal. Falar daquilo que foi bom, daquilo que foi ruim, daquilo que acertou, daquilo que errou, não é? É importante a gente reforçar os comportamentos. O behaviorismo tem essa coisa, né, do reforço positivo, reforço negativo. Então, aquilo que aconteceu de bom, elogia, parabeniza, você está reforçando positivamente, para que ele possa repetir aquele comportamento, aquela atitude, aquele gesto, né? Então, é importante a comunicação, para que a gente possa dizer, para que a gente possa falar, para que a gente possa elogiar, para que a gente possa falar de fato aquilo que é bom, né? E, obviamente, a gente não vai reforçar, ainda que seja positivo, né, no sentido do behaviorismo, mas a gente não vai reforçar aquilo que é ruim, né? E a gente tem a tendência de sempre reforçar aquilo que é ruim, né? Quando a esposa ou o marido faz alguma coisa que a gente não gosta, a gente vai dizer, de novo, tu faz isso de novo, ou seja, a gente está reforçando aquele comportamento, né? Então a gente tem que exatamente não fazer de conta que não viu, fazer de conta que não entendeu, fazer de conta que não foi com você, né? Mas obviamente depois comunicar isso, né? Comunicar com um diálogo aberto, franco, olha, isso aqui foi legal, isso aqui não é bom não faz assim não, isso aqui é ruim para mim, né? Eu não gostei muito desse jeito. Então é importante a gente ter essa porta do diálogo aberto. A comunicação é algo imprescindível no relacionamento conjugal, irmãos. É uma das coisas que eu falo muito quando eu faço discipulado com a turma que vai casar lá na igreja, né? Eu fiz agora o ano passado, passei acho que uns 6 meses estudando com 4 casais que a gente ia casar o ano passado e mais um esse ano, que agora, o último agora o mês que vem, esse mês agora de abril, né? Uma das coisas que eu bati muito na tecla com eles foi exatamente essa questão do diálogo, principalmente para quem está começando a vida conjugal, né? É importante você sempre conversar com o seu cônjuge e falar para ele as coisas que são boas e, obviamente, as coisas que são ruins, não é, no casamento. Isso, sem dúvida, vai fazer toda a diferença, não é? E conhecendo o Petrônio como eu conheço, sem dúvida alguma, ele deve ter conversado muito com Solange, não é? Porque o Petrônio gosta de conversar, não é? E isso é uma bênção. É por isso que, de fato, eles vivem tão bem e vivem há tantos anos. Porque dialogam, porque conversam juntos, porque vão dormir trocando ideias, trocando experiências, falando das coisas que são boas, falando das coisas que, obviamente, são ruins, não é? E isso faz com que o casamento deles pudesse durar tantos anos. E, meus irmãos, eu quero concluir dizendo somente uma coisa. Eu quero convidar você a olhar para esse casal, não como sendo um casal perfeito, eles não são perfeitos. E em nenhum momento eu estou reforçando ou falando sobre perfeição aqui deles como um casal. Eu estou dizendo somente que o tempo de casamento deles, 35 anos, e vivendo bem vividos diante do Senhor, servem de exemplo, de estímulo que sirva de estímulo e tem servido para mim de estímulo, assim como deve servir para você também a vida conjugal desses irmãos. Que vocês se sintam estimulados a viver um casamento longo, olhando para a vida deste casal, que tem vivido na dependência do Senhor, que tem compreendido os valores importantes de um casamento feito na presença de Deus. Meus irmãos, que Deus continue abençoando a vida de vocês, que vocês continuem honrando o Senhor, para a glória e honra e louvor dEle. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, eu quero louvar o Teu nome, quero agradecer o Senhor, pela Sua imensa graça e bondade, Senhor. Olhar para a vida do pastor Petrônio, de Solange, com 35 anos de casados, ó Deus, sem dúvida isso passa um filme na cabeça deles, das lutas que tiveram que passar, das batalhas, ó Deus, que tiveram que enfrentar, mas com temor e tremor diante do Senhor, seguindo os princípios estabelecidos na Tua palavra, Senhor.
com fidelidade, com compromisso, honrando o Senhor com as suas vidas. Ó Deus, eles têm conseguido chegar até aqui. Ó Deus, louvado seja o teu nome pela vida deles. Ó Deus, é muito bom ver isso, Senhor. Que, ó Deus, eles continuem perseverando, continuem confiantes em Ti e vivendo, ó Deus, aquilo que eles têm aprendido a viver, para que esse casamento possa ser ainda mais longevo, Senhor. Que eles possam chegar ao desejo de Solange, Senhor, de completarem 70 anos de vida conjugal, para a Tua glória e para o Teu louvor, Senhor. Nós Te agradecemos pela vida deste casal e agradecemos por Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.